Irmão Branham, em sua grande campanha em Los Angeles, no Templo Carroll, soubemos que o Senhor Jesus Cristo trabalha com o Senhor de um modo especial. Os maravilhosos dons e o discernimento do espírito do coração dos homens, tais como as enfermidades dos corpos e os sinais de milagres e cura-feitos, e achamos maravilhosos. Estamos interessados, irmão Branham, em ouvir mais desse ministério especial que Deus lhe tem dado. Pois bem, irmão Cobb, vamos pelo princípio. Eu nasci no leste de Kentucky, numa pequena velha cabana perto de Burttsville. Na manhã de meu nascimento, foi dito pelos meus pais que uma luz entrou no quarto e pendia sobre mim. Meu pessoal não era religioso. Não frequentava nenhuma igreja. É claro, isso causava uma agitação entre eles. Essa luz me segue todos os dias de minha vida. Recentemente, tiraram uma foto disto, o mundo científico, como se vê aqui. Provavelmente vocês estão familiarizados com esta foto. Foi provado pela ciência. É o único ser sobrenatural que tem sido fotografado. Minha opinião, é o mesmo anjo de Deus que seguiu os filhos de Israel desde o Egito até a Palestina. Vocês, como estudantes da Bíblia, sabem que este foi o anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo, e que quando ele esteve aqui na terra, manifestado em carne, não reclamou ser uma grande pessoa. Ele disse que o filho nada pode fazer, a não ser que o pai o mostre. Em São João, capítulo 5, vocês conhecem estas escrituras. Jesus passou por esse famoso tanque de Betesda e encontrou muitas pessoas ali, cegos, mancos, coxos, esperando o movimento da água. É estranho que haja ministrado somente a um, mas se você nota, ele sabia onde estava essa pessoa. O pai o havia mostrado. Ele curou aquele. Talvez ele não era aleijado, porém estava sobre uma cama. Mas Jesus o curou. Então, mais adiante, encontramos no versículo 19, ele foi interrogado pelos judeus. Talvez isso seja questionado hoje. Por que Deus passaria por meio de um lugar onde há coxos e cegos e não curaria a todos? Mas quero citar suas palavras. Ele disse, em verdade eu vos digo, o filho não pode fazer nada de si mesmo, mas o que vê o pai fazer, o filho faz igualmente. De acordo com suas palavras, seu ministério foi baseado nas visões do pai. Não seria então estranho que seu ministério se efetuasse como prometer a seus discípulos: as coisas que faço, vós também as fareis, e as fareis maiores do que estas, porque vou para o Pai. Ele disse, um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, e estarei convosco e em vós até o fim do mundo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Creio em sua confirmação, neste último dia, pela ressurreição de Jesus, vivendo entre seu povo, fazendo os mesmos sinais e maravilhas que fez quando estava aqui na terra. Com a idade de 7 anos, nós mudamos de Kentucky para Indiana, um pouco acima de onde vivemos. Nós tínhamos a água num poço destinado ao público que ficava atrás, num lugar campestre. Numa bela tarde de setembro, eu vinha do poço com um pouco de água. Ali havia uma árvore que ficava na metade do caminho entre o poço e minha casa. Passando por ali havia um redemoinho na árvore, o que chamamos aqui de torvelinho. Não era raro ver isso nesse tempo do ano nesta parte do país, porém o redemoinho se manteve na árvore. Eu parei para ver o que era. E uma voz me falou dizendo: não, nunca fumes ou bebas ou contamines teu corpo de forma alguma, porque haverá uma obra para fazeres quando tiveres mais idade. Assustado? Essa não é nem a palavra adequada. Corri depressa para casa e disse:
para minha mãe que um homem me havia falado de uma árvore. Ela achou que eu estava nervoso e me colocou na cama. Mas desde então, as visões começaram a me sobrevir. Quando isso vem sobre mim, produz uma visão. Estou em capacidade para dizer às pessoas o que elas devem fazer na vida e os pecados que estão ocultos em suas vidas. Com a idade de 37 anos, uma noite eu estava orando no quarto. Quando me levantei, observei que havia uma luz no chão. E ao olhar para ver de onde vinha, vi que vinha de cima. A coluna de fogo pendia em cima. Estava projetando a luz no piso e eu ouvi alguém andando. Olhei através do quarto e dessa luz vinha um homem. Em figura humana pesava como que 90 quilos. Tinha cabelo sobre os ombros, cor de oliva. Estava descalço. Por certo, eu estava temeroso. E ele me disse, não temas. Ao ouvir sua voz, eu soube que era a mesma voz que sempre havia falado comigo, mas era a primeira vez que o via em forma humana. E me disse, eu sou enviado por Deus para dizer-te que deves orar pelas pessoas doentes. Maravilhas e grandes sinais seguirão teu ministério, e tu orarás por reis, monarcas e demais. E eu disse que era um homem pobre e que não tinha educação e não seria capaz de fazer essa obra. Ele disse que como a Moisés foram dados 2 sinais para a confirmação de seu ministério, a mim seriam dados 2 também, um para orar pelos enfermos, milagres, e o outro para conhecer os segredos dos corações. Eu lhe disse que havia estado orando, e as pessoas diziam que esse era o ministério do diabo. Ele me citou várias escrituras, tais como quando Felipe encontrou a Natanael, e Natanael veio a Jesus, e Jesus lhe disse onde ele havia estado quando Felipe o encontrou debaixo da árvore. E muitas outras escrituras, tais como a mulher no poço. E foi revelado seus pecados quando Jesus lhe disse que ela teve 5 maridos. Ela correu para a cidade e disse, este é o Cristo. Ele me citou outras escrituras. Então eu lhe disse que iria. Ele me deu a certeza de que estaria comigo sempre. Como sabe, irmão Kopp, o mundo conhece as grandes coisas que têm acontecido no meu ministério. Estava pensando sobre essa visão que eu recordo de não muito tempo atrás, cerca de uns 4 anos atrás, para ser preciso, de um garotinho morto ao lado da rodovia, atropelado por um carro. E deveria ser levantado dos mortos. Bem, eu profetizei isto através dos Estados Unidos e do Canadá. Estava escrito em milhares de bíblias isto que ia suceder. Certo dia estávamos em campanhas nos países escandinavos, vindo da Finlândia, de Kuopio. Havia um grupo de pessoas na rodovia, todas elas inclinadas e olhando para o chão. Saímos para ver, ali estava o garotinho. Exatamente como me havia sido mostrado. Eu disse, irmão Moore, olhe em sua Bíblia e veja se essa não é a cena. Ele disse sim. Eu me ajoelhei e pedi ao Senhor Jesus para confirmar sua palavra quando me havia mostrado o que aconteceria. O garotinho voltou à vida por nosso Senhor Jesus. Ele está vivo e sadio hoje. Irmão Kopp, essas são as poucas coisas que o Senhor Jesus está fazendo hoje nesse ministério que me tem dado. A minha humilde opinião é que isto é para confirmar sua palavra. As coisas que ele prometeu que sucederia nesse dia, estamos vendo acontecer hoje. Agora, a respeito da campanha em Israel, irmão Kopp, estarei muito feliz em servir ao Senhor em Israel. Eu creio que o meu ministério será muito efetivo aos judeus, porque as Escrituras dizem, os judeus buscam sinais e os gregos sabedoria. Cremos que muitos judeus e outros na Terra Santa chegarão a crer que o Senhor Jesus Cristo é o Messias, quando virem um cristão cumprindo a profecia de Joel do Antigo Testamento. Sim, irmão Kopp. Estou seguro que você está se referindo à profecia de Joel no Velho Testamento, Joel 2:28. Como ele profetizou, dizendo que nos últimos dias ele derramaria de seu espírito sobre toda a carne, os filhos e as filhas profetizariam, os velhos